jogo entre Vasco e Fluminense você confere ao vivo às 8 da noite, nessa quinta-feira, na tela do Sport TV. 2 horas antes já começa o nosso aquecimento. Forte abraço para todos e todas. Valeu, Lucas. E 2 horas depois tem o troca de passe. É isso. Assim que acabar o jogo, estaremos no Maracanã. Avisa estaremos também. Em todo lugar, né? Exato. Estaremos na quarta em Belo Horizonte, no Mineirão. E na quinta-feira voltaremos rapidinho. Vamos vir correndo. Você vem de voo avião, costuma ser mais privado, voo privado. O que importa, não importa muito a maneira como vamos vir ao Rio de Janeiro, mas estaremos no Maracanã também para um programa super especial. Falando sobre Vasco e Fluminense, tá legal? Sobre Cano, acho que é muito parecido com a questão que a gente falava agora há pouco do Wanderson, né? Tá um tempão parado, não imagino o Cano começando o jogo, a tendência é que o Everaldo continue. Com a diferença só que você não tem na equipe titular do Fluminense alguém que esteja cumprindo a função de uma maneira que passe garantias, né? Eu sinceramente esperava, e já repeti isso algumas vezes, que a essa altura da temporada o John Kennedy tivesse assumido o lugar. Mas, infelizmente, é uma carreira que a gente vê o enorme talento ali e vários treinadores passam e as coisas não acontecem em sequência. Por um acaso eu vim pensando nisso no carro, né? Para falar sobre o Fluminense, essa questão de John Kennedy e Everaldo. É que o Everaldo, ele abdica muito do jogo sem a bola. Ele se dedica muito ao jogo sem a bola. Ele dá muita coisa ao time. No Bahia, quem que voltava para marcar a lateral? Direito. Era o Everaldo. Voltava pela direita. Nessa ideia de jogo, dessa dinâmica de jogo do Zubeldia, que deu mais proteção à defesa, com essa pressão já iniciando lá na frente, né? Desse combate, do atacante jogar muito sem a bola, o Everaldo se destaca em relação ao John Kennedy. Ele ainda é disperso, displicente nesse quesito. E aí fica para trás, não tem como. A questão é que, tecnicamente, com a bola, o Everaldo, a resposta dele tem sido muito aquém do desejável. Agora, é um momento que não dá para negar o favoritismo do Fluminense, né? O Fluminense chega num momento espetacular, o time que mais pontuou. Veja como era inimaginável isso no primeiro turno do campeonato. O Fluminense termina o campeonato como o melhor time do segundo turno do Brasileirão, né? É uma reviravolta, e já disse isso aqui algumas vezes. Na minha opinião, o Fluminense era um dos times mais chatos de se ver jogar na primeira parte do campeonato. E terminou legal. O time é bom de se ver, um time agradável, né? Um time que um jogo intenso, né? E essa foi uma das grandes mudanças, dedicação, né? Muita dedicação. O Fluminense passou a ser um time, e aí entra essa questão do Everaldo, um time muito mais capaz de pressionar o adversário e de deixar o adversário desconfortável. Pouquíssimos gols tomados. O Fluminense, antes da chegada do Zubeldia, o time que se defendeu bem em muitos momentos, mas defendia mais atrás, mais baixo, né? Agora é um time que pressiona mais. E acho que construiu, aí tem a questão também que o Acosta fez muita diferença nisso, mas ele construiu mais padrões ofensivos para não depender tanto do adversário atacá-lo para ele ter a transição com os pontas. Ele ampliou um pouco o seu repertório com bola. Subida do Martinelli, o Martinelli no momento faz uma temporada excelente, mas o momento dele é especialmente bom. O Acosta como um jogador de mais criação. Os pontas começaram a fazer gols, né, Mansur? Que não acontecia antes. Eles se tornaram protagonistas, né? Tanto ofensiva quanto defensivamente, né? E muito desse equilíbrio defensivo do Fluminense também, além dessa pressão na bola, é a recomposição de Canóbio e Serna. Que vem, às vezes faz linha de 6 lá. E aí dá uma tranquilidade para os volantes não terem que sair tanto pelos lados para fazer cobertura lateral, seja do lateral que passar, enfim, para ajudar ali algum jogador para não deixar criar superioridade numérica. Os pontas ajudaram. E aí, Nonato, Hércules, Martinelli, quem jogar no meio, tá mais vivo, tá mais intenso para combater nesse setor. E quando recupera a bola, tem um cara pensante, tem um habilidoso de um toque que se movimenta, né? Que é o Lúcio Acosta, e consegue disparar em velocidade. O Serna e o Canóbio, você pode até concordar que não são os mais técnicos e hábeis do pontas do Campeonato Brasileiro. Mas o nível de trabalho deles no jogo, não é fácil um treinador abrir mão disso, não. Não, é enorme. Vamos fazer o seguinte... Vamos dar uma olhada no Fluminense. Vocês viram o aproveitamento do Cruzeiro, né? 54%, beleza até aqui. Melhor equipe. Olha o Fluminense. Desde a classificação. Dos 20 jogos, venceu 11, empatou 4 e perdeu 5. 61,6% de aproveitamento tem o Fluminense. De lá para cá, se a gente considerar crescente ou decrescente, né, em que entraram as equipes que disputam uma vaga na final da Copa do Brasil, a que melhor performa é o Fluminense do Zubeldia. 61,6% de aproveitamento, 100% em casa tem o Flu com o Zubeldia.
Pra mim, eu sei que a gente tá falando muito do Cruzeiro, porque pela classificação no Campeonato Brasileiro passa essa impressão, e ela também é verdadeira, mas o Fluminense surge com muita força nessa briga aí, hein? Esses 20 jogos, nos últimos 10 jogos, o Fluminense tomou 4 gols. E teve a melhor campanha no Brasileiro. Nas últimas 10 rodadas, ninguém somou mais pontos do que o Fluminense. O Fluminense fez 20 pontos nos últimos 10 jogos. Foi o melhor retorno, não foi, Vini? Além de ser o melhor retorno, só nesse retrospecto dos últimos 10 jogos, o Fluminense somou mais pontos do que o Flamengo, que foi campeão, por exemplo. E aí agora eu vou valorizar o trabalho do técnico do Fluminense, que no São Paulo fazia um trabalho mais ou menos e que não descaradamente, o que poderia até fazer, mas assim, colocava a responsabilidade na gestão, nos acontecimentos que nos últimos anos a gente tem visto no São Paulo, certo? Mas não como desculpa. Tentava explicar e não conseguia desenvolver um trabalho. Primeira coisa que ele toma a decisão de que o trabalho dele não pode mais andar no São Paulo, né? Ele tem a percepção e toma a decisão que é corajosa e para os técnicos de futebol hoje em dia é fora de padrão, que eles gostam muito de uma multa rescisória, né? E aproveita uma oportunidade de um técnico que tem a mesma percepção. Renato olha o Fluminense e fala assim, com essa pressão aqui, que nem era um negócio absurdo, era gente reclamando que ele escalava 3 volantes, enfim, toma a mesma decisão. Ele tem essa oportunidade num time que está numa situação de clube, inclusive, muito mais bem estruturada do que o São Paulo. E aí, ele tem algumas evoluções do Zubeldia. Primeiro nas ideias de jogo, que ele tem um entendimento do que o torcedor quer, e uma das palavras do Renato é: quero ver se o técnico que vai chegar aqui vai fazer da cabeça dele ou vai fazer do jeito que vocês, torcedores, querem. Tá fazendo o técnico vai lá e faz um misto. Afinal, o torcedor não, é o cliente. Não, porque quando o técnico faz da cabeça dele e funciona, o torcedor passa a querer também. Exatamente, né? O torcedor é o cliente dele. Então, ele tem que dar uma estudada. Será que o que o meu cliente quer é algo realmente que eu possa colocar? Né? Enfim, e ele vai lá, monta um time bom e mais um ponto positivo para ele. Tem uma mudança de comportamento nesse período que acho que vai fazer com que ele dê um salto na carreira se ele conseguir fazer a manutenção disso. Bom dia, torcida tricolor, abençoadas e abençoados, amigas e amigos. Está chegando a hora. Quarta-feira é guerra, estou na expectativa muito boa de que o Fluminense, o meu dia, está montando a estratégia. Há uma grande dúvida, o Canóbio não vai participar desse primeiro jogo, da semifinal, mas assim, quem vai jogar por ali? Por aquele lado esquerdo, Soteldo, é uma boa. Vem numa sessão muito grande, vem evoluindo, vem jogando muita bola. Todo mundo sabe que o Soteldo é um baita de jogador. Agora tem que ver se ele vai manter a cabeça no lugar. E o Zubeldia, nessa boa fase do Fluminense, tá mantendo o Soteldo com a cabeça no lugar. Isso é o mais importante. Dentro de campo a gente tá vendo que ele tá entregando, tá contribuindo em gols, assistências. Então assim, vamos com força total. Vamos pegar o Vasco. Tá vindo numa sequência horrível. Tá perdendo para todo mundo. Tomou agora uma goleada de 5-0. Foi de reserva? Foi. Mas se fosse time titular também, provavelmente o destino seria o mesmo. Então, assim, essa é a hora. A gente sabe que é um clássico, tudo pode acontecer. Mas essa é a hora do Maracanã tá lotado, torcida 50-50. Fluminense aproveitar a boa fase que está vivendo e colocar tudo que eles estão fazendo dentro de campo. Isso é muito importante. Vocês concordam? Eu estou na expectativa muito boa, porque o Fluminense, sem dúvida nenhuma, é o favorito a ganhar essa competição. E vamos torcer, porque só a vitória e só esse título, o Fluminense ganhando esse título, vai desembolsar uma bagatela muito grande. 80 milhões de reais. Isso aí, para fazer contratações, é algo assim, sensacional. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!